João. Aleluia. É necessário que nós venhamos entender uma coisa, que a graça de Deus foi derramada sobre toda a humanidade, mas nem todos querem receber a graça de Deus, é o amor de Deus, aleluia, e é o próprio Cristo, aleluia, que foi crucificado ali na cruz. Incline aí a sua cabeça e vamos orar. Eu salvo novamente a igreja na paz do Senhor Jesus, e aqueles que estão me ouvindo, louvado seja Deus, aonde estiver, na sua casa, louvado seja Deus, nas ruas, aleluia. E vamos nessa noite orar para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Importa, Senhor, aleluia, e o teu filho cresça, o teu servo diminua, aleluia. Assim fala com a tua igreja, para alimentar a fé de cada um, para curar, para salvar, para fazer, Senhor da glória, uma transformação da sabedoria da tua igreja. E é no nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Quando nós olhamos, e nós estamos vivendo agora nesses últimos dias, e nós podemos ver, e Jesus tem nos prometido, quando ele subiu ao céu, lá em João 14, versículo 3, ia preparar morada para nós. Isto vai acontecer, e nós vamos subir, aleluia. E no primeiro evento, ele vai vir para arrebatar a igreja, aleluia, lavada e remida pelo sangue de Jesus. É o primeiro evento, é o arrebatamento da igreja. Os crentes estiverem preparados. O que é que o Espírito Santo está falando? E você tem que estar preparado. É porque você tem que estar vigiando. É porque você tem de estar vigiando como aquelas 10 virgens. Eram 10. Mas tinha 5 que estavam vigiando. Tinha 5 prudentes e elas estavam sendo cuidadosas. Elas estavam com azeite de reserva e a lamparina acesa e azeite de reserva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Está preparado, louvado seja Deus. Os crentes devem estar preparados, porque tantos que já dormem no Senhor, aqueles que estão já dormindo, sepultados, os irmãos que, aleluia, já foram sepultados, aleluia. Aqueles que dormem no Senhor, como se estiverem vivos por ocasião do arrebatamento. Porque os que dormem no Senhor, os que morreram, aleluia, na época do apóstolo Paulo, na época, louvado seja Deus, aleluia, na igreja primitiva, os apóstolos, a própria mãe de Jesus, louvado seja Deus, Barrabás, que também se converteu, eles serão ressuscitados, louvado seja o nome do Senhor. E vale apenas salientar, esse será um processo seletivo, como na parábola das 10 virgens. Como eu já disse, 5 eram prudentes. Essas 5 prudentes, elas dormiram. Mas quando deu meia-noite, elas ouviram, louvado seja Deus. Foi elas ouviram? Elas ouviram o homem gritando e dizendo. Elas diziam assim, aí vem o noivo. Elas se acordaram, a lamparina delas estavam acesas, e a lamparina delas estavam acesas, e elas tinham azeite reserva na vasilha. Mas as loucas, as que
e pode estar escrito, elas eram loucas, elas não eram cuidadosas, a lamparina delas já estavam se apagando, e era meia-noite. Elas olharam para elas 5 virgens prudentes e disseram: nos vende do teu óleo. E elas disseram: não. Esse não, e as prudentes disseram para as loucas, é o que você deve dizer para o mundo, é o que você deve dizer, louvado seja Deus, para aqueles convites que o mundo tem feito a você. Louvado seja o nome do Senhor. Querendo comprar a sua fé, querendo tirar a sua luz, querendo tirar, louvado seja Deus, o seu azeite. Oh, aleluia. Quando fala de seletivo, ele vai haver uma separação. Jesus, ele é bem claro quando ele diz da parábola do trigo e do joio. Ele diz que o trigo será separado, o trigo será botado no celeiro. Por quê? Porque o trigo serve para alimentar, o trigo é bom. Assim o trigo representa também a igreja. O trigo representa a igreja, aleluia, que vai ser arrebatada. Mas o joio, os anjos do Senhor vão pegar o joio, vão tirar o joio, amarrar e fazer os fechos e queimar no fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse assim: vai ser como uma separação das ovelhas e dos bodes. Ovelha, você sabe que ovelha obedece, os bodes não. O bode fede muito, a ovelha não. Você sabe, e os bodes serão separados das ovelhas, louvado seja o nome. É a mesma palavra do trigo e do joio, louvado seja Deus. Vai haver uma separação do trigo e do joio, das ovelhas, dos bodes, louvado seja Deus. Assim também as virgens prudentes, essas entraram na bolda, nas boldas, elas participaram da festa, receberam roupas brancas, mas elas que eram loucas, aleluia, elas correram atrás para comprar o azeite. Quando elas voltaram e bateram na porta, a porta já estava fechada, louvado seja o nome do Senhor. E elas ficaram batendo e responderam: eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Elas ficaram de fora. É semelhante também, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É semelhantemente ensinado na palavra também dos talentos. Os talentos é os dons que Deus me deu. Jesus disse que, aleluia, que teve pessoas e o seu Senhor disse que ia partir e lhe deu 5 talentos. O outro ele deu 2, o outro ele deu 1. Imagine, o que tinha 5 ganhou mais 5, e tinha 2 ganhou mais 2, mas o que recebeu só 1 talento, ele enterrou. Passado um tempo, o Senhor voltou, e quando o Senhor voltou, aleluia, veio se apresentar a ele os seus servos. E quando os servos do Senhor foram se apresentar, o que tinha 5 agora tinha 10. Ele negociou. Ele disse: está aqui os teus 5 e tu me destes, está aqui também, aleluia, mais 5 eu ganhaste, está aqui 10 talentos. Quer dizer, ele dobrou. O que tinha 2 ganhou mais 2, ou 4. Ele disse: está aqui os teus 2 e mais 2 eu ganhei. Mas o que tinha 1 disse assim: louvado seja Deus, está aqui o talento, eu enterrei, aleluia. E ele veio se apresentar só com 1 talento que ele tinha enterrado. Sabendo, aleluia, ele disse: eu sei que o meu Senhor, aleluia, ele cobra, ele não deixa passar nada, aleluia. Aí Deus olhou, ou o Senhor daquele que tinha enterrado o talento, olhou para ele e disse:
louvado seja Deus, servo mau, e seja lançado fora. E pegou o talento, ele tinha enterrado e deu para ele, e tinha mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, amada igreja? Aleluia. Porque o inimigo enganou ele enterrou aquilo que Deus deu a ele, aquele dom maravilhoso que ele recebeu de Deus, aquele dom, aleluia, era para ele ter feito, era negociado, louvado seja Deus, era para ele ter ido louvar, era para ele ter ido orar, se ele recebeu o dom de orar, era para ele ter feito isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, de onde fica claro que no arrebatamento haverá um processo de escolha, vai ter uma escolha, onde muitos que frequentam os templos e até fazem parte dos trabalhos, correm o risco de serem deixados para trás no dia do arrebatamento. E até aqueles que pregam a palavra com sinais e prodígios de forma incorreta serão recusados, louvado seja o nome do Senhor. Serão recusados, como está escrito em Mateus 7,21, amada igreja. Você sabe que aqueles homens, eles chegaram e falaram, aleluia, para o Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 e até o 23, eles disseram, aleluia, está escrito assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles disseram que fizeram. Aleluia. Mas só que Jesus vai responder a eles. Louvado seja Deus. Eu não lhes direi. E em